Fala galera, mais um Confia no Doc, hoje com uma participação especial do Dr. Rodrigo Castelo Branco, ortopedista, certo? Especialista em joelho, e hoje ele vai tirar várias dúvidas pra gente, inclusive pra você, animalzinho de rabo, que tá com esse joelho todo inflamado aí, não sabe o que fazer e diz que tem água no joelho. Que porra é essa de água no joelho? É verdade, teu avô falava isso e você fica repetindo essas baboseiras. Então olha só, o cara é especialista em cuidar de joelho de atleta. Se você é atleta, amador, profissional ou acha que é atleta, procura o cara antes que daqui a pouco tu fique andando aí, tá raso, tá fundo, entendeu? E como ele é especialista em joelho, vamos falar hoje sobre menisco, que provavelmente você já ouviu essa palavra em algum lugar, mas não faz nem ideia de onde é que fica. É ou não é? Ele sabe que fica no joelho. Ele joga no Dr. Google e o Google responde pra ele. É verdade. Só que ele vai falar, o Google vai dar um incremento falando que a lesão no joelho de menisco vai levar câncer. E mata em 15 dias. O Google te mata em 15 dias. Sempre. Não use o Google jamais. Mas, Castelo, fala pra gente que parada é essa de menisco, o que é, onde fica, explica. Bom, vamos lá, galera. Menisco é uma borrachinha, como se fosse uma borrachinha, é uma estrutura formada por colágeno, ele fica dentro do joelho. Dentro de cada joelho nós temos dois meniscos, um chamado de menisco medial e um de lateral, um que está no canto interno do joelho, outro no canto externo. E esses meniscos eles têm a função principalmente de amortecimento. Tem outras funções, eles atuam auxiliando na flexo-extensão do joelho, na distribuição desse líquido sinovial que nós temos normalmente na articulação, mas ele serve principalmente como amortecedor. Então é uma estrutura que funciona para estabilizar a carga em cima do joelho. Boa, e a gente sabe que a galera, tirando essa brincadeira da água no joelho, você tem como explicar para o animalzinho de rabo que parada é essa, da onde que surgiu esse negócio de água no joelho? Água no joelho é o seguinte, nós temos dentro das nossas articulações um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, em algumas situações em que a articulação está inflamada, entre aspas, ou sofre algum trauma, esse líquido sinovial ele é produzido de maneira excessiva. E isso pode acontecer em qualquer articulação e no joelho é mais conhecido como a água no joelho. Na verdade, é um líquido sinovial numa quantidade maior do que a normal. E às vezes, algum episódio de trauma, esse líquido pode ser até hemático, pode ser até um componente de sangue também. Mas em geral, aquele inchaço mais crônico, aquele derrame articular, que é o nome correto, mais crônico, ele é feito pelo líquido sinovial mesmo. Beleza, então agora você que já sabe o que é água no joelho, vamos cair dentro agora do vídeo, dentro da parte de lesão meniscal mesmo. Bom, vamos falar. O menisco é o seguinte, o menisco é uma borrachinha que fica ali dentro. Então, basicamente, ele só rompe se tiver um mecanismo torcional no joelho, se você torcer o joelho. Se você não torcer o joelho, dificilmente você vai ter lesão no menisco. Isso numa idade jovem, até seus 30, 40, mais ou menos. A partir daí, o menisco ele começa a ficar meio gasto, meio velho. E aí qualquer trauma bobo, que às vezes não é um entorse que o paciente lembre, esse menisco degenerado, ele pode sofrer uma ruptura. E aí tem a ruptura meniscal sem ter um trauma significativo, sem o paciente relatar que ele torceu o joelho, como é a maioria dos traumas numa idade mais jovem. Quais que seriam os esportes mais específicos para causar esse tipo de lesão? Esporte que causa lesão meniscal geralmente é aquele esporte que tem troca de direção. Então a gente está falando de futebol, tênis, vôlei, basquete. São os esportes em que você tem que girar em cima do joelho para fazer o movimento do esporte. Corrida isso é menos comum, musculação isso é menos comum. Então os traumas torcionais, os esportes em que envolvem rotação em cima do joelho, podem causar traumas torcionais e as lesões do menisco. Isso é pra você ver que naquela partida de futebol que você estava jogando com seu amigo, né? Você foi correr atrás da bola, de repente mudou de direção, torceu o joelho e aí sentiu o menisco, a tal da borrachinha que fica ali entre a tíbia e o fêmur. Isso aí. E além do inchaço, da dificuldade de movimentação, se houver uma lesão dessa, o que a pessoa pode esperar? O que ela vai sentir com isso? Exatamente. Então, a primeira coisa, ela vai sentir o joelho inchado, vai sentir dor em algumas regiões específicas do joelho e vai ter uma certa dificuldade na rotação do joelho. Imagina como se você estivesse deitado, com a perna dobrada e você tentar rodar o pé para um lado e para o outro, ou sentado, e você vai sentir uma dorzinha nos cantos do joelho. Esses são os principais sintomas da lesão do menisco. Dor e inchaço, basicamente. E como é que fica a questão de uma lesão não curada? O cara ele sabe que ele tem a lesão, ele foi até o médico inicial para diagnosticar ali, depois ele não voltou. Esse processo inflamatório, é lógico que ele diminui e o cara retorna com a atividade física. Como é que é isso? Esse prolongamento dessa questão pode levar a outras coisas? Ele às vezes tem um diagnóstico inicial, ele faz o diagnóstico da lesão meniscal,
Nem sempre o tratamento é conservador e nem sempre o tratamento é cirúrgico, é bom deixar isso muito claro, mas ele é orientado a fazer um tipo de tratamento conservador. Então, numa primeira fase, tem que enxugar esse joelho, fazer fisioterapia, deixar o derrame diminuir, fazer um trabalho depois de fortalecimento muscular para que você proteja o seu joelho com a ajuda da musculatura. E a partir daí que você vai vendo a recuperação e vai voltando gradualmente àquelas atividades que você fazia antes. E só para deixar claro também, um outro sintoma que pode acontecer em alguns tipos de lesões são os travamentos do joelho. A pessoa não consegue esticar ou dobrar o joelho. Em alguns casos, esse menisco ele pode ficar interposto na articulação e você não conseguir esticar o joelho totalmente ou dobrar. Isso aí é uma urgência, isso aí tem que ser resolvido da forma mais rápida, senão corre risco de perder o movimento do joelho e ter bastante dificuldade para ganhar depois. Isso é bem relatado, isso é bastante relatado, inclusive, né? É o tipo da lesão no menisco em alça de balde, é bem conhecida. Isso aí pode fazer um bloqueio articular e o bloqueio articular ele tem que ser resolvido de maneira rápida. Falando dessa questão de alça de balde, acabou passando direto, mas o menisco ele pode ter diversas rupturas, né? Uma delas é a alça de balde, mas pode ter outras rupturas ali que vão levar a outras questões. Exatamente, são diferentes tipos de lesões. E às vezes a pessoa não dá muita importância para isso e acaba se prolongando, se estendendo no uso de anti-inflamatórios, né? Toma um anti-inflamatório, a dor melhora, faz um gelinho, a dor melhora, vai e joga a bola de novo, o joelho incha. Aí chega em casa, faz o gelo, toma anti-inflamatório, o joelho seca, semana seguinte já está jogando bola de novo. Esse processo ele vai causando uma inflamação crônica da articulação e essa lesão, que inicialmente era uma lesão pequena, ela pode ir se estendendo e completar o menisco. Isso ela é bem grave, porque a partir do momento que você tem uma lesão grande e se opta por um tratamento cirúrgico, você diminui as chances daquele menisco ser suturado, que é o que a gente vai falar agora sobre cirurgia do menisco. Eu acho que eles vão perguntar isso que está no nosso roteiro. Então eles vão perguntar agora sobre cirurgia do menisco. É o seguinte, quando se opta pelo tratamento cirúrgico de uma lesão meniscal, a gente tem basicamente duas opções. A primeira delas é retirar aquele pedacinho do menisco. Essa era a técnica que se fazia muito antigamente, e se faz até hoje. Antigamente se fazia com cortes grandes no joelho. Hoje em dia, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, 25, só se faz por via artroscópica, que são 2 furinhos no joelho, vai com o vídeo lá dentro, olha a lesão do menisco e tira aquele pedacinho que está arrebentado, incomodando. E a outra opção de tratamento seria a sutura meniscal, que vem de alguns anos para cá e a gente vem aperfeiçoando as técnicas para se fazer isso. Então a gente tenta dar o ponto no menisco para tentar restaurar aquele menisco para que ele volte a cumprir a sua função. Lembrando, não é qualquer tipo de lesão que é cirúrgica, não é qualquer tipo de lesão cirúrgica que é candidata à sutura. Mas sempre que possível ser suturado, embora o pós-operatório inicial seja mais chatinho, é bom que se suture o menisco para manter a função dele a médio e longo prazo. Quanto tempo de molho depois de uma cirurgia dessa? Atletas profissionais, em 3 semanas, estourando um mês, eles estão de volta às atividades. Isso considerando atletas, considerando menissectomia. Por quê? O que muda do atleta para o cidadão comum? O atleta ele tem uma musculatura bem mais forte, bem mais preparada. Ele faz fisioterapia 2 vezes por dia, ele tem um tratamento intensivo nessas primeiras semanas. E além disso ele tem todo um staff acompanhando. Então o cidadão comum ele tem uma consulta médica semanal e ele tem uma fisioterapia diária ou 3 vezes por semana e aí não tinha o músculo que um atleta tem. Então isso faz toda a diferença na hora da recuperação. Mas falando do atleta, em 3 semanas a 1 mês mais ou menos ele volta às atividades dele, jogando profissionalmente ou lutando, 1 mês mais ou menos, depois de feita toda a fase de fisioterapia e de reforço muscular. Isso na situação em que a gente tira o pedacinho do menisco. Na situação em que a gente dá ponto no menisco, o molho tem que ser de mais tempo. Ou seja, em pacientes comuns, a gente deixa 1 mês e meio, em torno de 1 mês e meio, sem pisar e sem dobrar o joelho mais que 90 graus. Beleza. Então já viu que isso gera uma certa rigidez articular, isso gera uma certa hipotrofia. Então isso tudo o prazo para recuperação ele é um pouco mais lento. Mas, repito, podendo ser suturado, o menisco deve sempre ser suturado. Porque a ausência do menisco, você tirou o amortecedor a longo prazo, ele vai causar um desgaste no seu joelho, com muita probabilidade. E a probabilidade é que você coloque uma prótese, filhão, no futuro. Isso a gente vê muito. O paciente com 30 anos ele tira o menisco, durante 20 anos o joelho vai desgastando, quando chega a 50 anos ele já tem o joelho artrósico, e aí com essa artrose, 50 anos, ele já não tem muito o que fazer, e a partir dos 60 principalmente é que a gente já pensa em substituir o joelho, em botar uma dobradiça nova. Mas então, sempre podendo preservar o menisco é o que a gente tenta na cirurgia. Tá vendo? Então vai lá, meu filho, continua
tomando anti-inflamatório, indo jogar futebol, botando gelinho, se gabando que você tem lesão de atleta, porque a lesão é de atleta, mas a conta bancária não é. Ou seja, você vai ter problemas daqui a algum tempo, vai procurar um médico, um ortopedista, para ele poder cuidar de você, senão daqui a pouco você não vai estar nem andando. Isso é fundamental, não pega a sua ressonância, lê o laudo lesão do menisco, que você não sabe se é uma lesão degenerativa, uma lesão traumática, ou característica da lesão. Não tire sua conclusão pelo Google só porque tem uma lesão meniscal e institui seu próprio tratamento. Ouve um especialista, ouve um cirurgião de joelho, deixa ele olhar a sua imagem, não só ler o laudo, ele vai ver a imagem, ver a característica da imagem, ver o seu quadro, o seu nível atlético, o seu nível de atividade física, a sua dor, ver se a sua dor bate com uma lesão meniscal. É muito comum ter lesão meniscal na ressonância e o paciente não ter a dor relativa do menisco. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então sempre procure um especialista na hora de optar pelo seu melhor tratamento. Olha só, pessoal, então encerrando aqui, sabe aquele desenho do He-Man que no final ele vinha com um resumo? Ditado, sei lá, eu vou te falar um negócio, o pensamento de você só vai dar valor ao seu joelho na hora que ele estiver doendo ou quando você não puder mais movimentá-lo. Então assim, não fique estendendo isso. Já viu que nem sempre é cirúrgico, que quanto mais você enrola, mais grave fica e pior é a cirurgia, entendeu? Muitas vezes você vai conseguir resolver sem entrar na faca, mas você, pela sua teimosia de não buscar um médico, não buscar um tratamento certo, um profissional decente que saiba o que está fazendo, né, vai postergando aí essas dores e essas lesões. Portanto, vai cuidar do teu joelho antes que você lembre que ele exista, porque quando você lembra que ele existe é porque já deu M. Então, a gente quer te agradecer, Castelo, falar que uma honra estar com você aqui. O Castelo é meu amigo de longa data, apesar dessa cara dele de lambão, né? Cara de mal, ele é. Ele é um bom amigo, conduziu toda a minha cirurgia do ombro, só passou pro especialista na hora da cirurgia, foi top. E é isso, obrigado, tá? Obrigado a vocês aí, quando quiser. Estamos de volta. Obrigado, tá? Tá com mais alguma dúvida? Dúvida sobre lesão ou qualquer outro tipo de assunto? Escreve pra gente no comentário e de resto vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira, confia no Doc. Tá com mais alguma dúvida? Dúvida sobre lesão ou qualquer outro tipo de lesão ou qualquer outro tipo de... E de resto vocês já sabem. Tá com dúvida? A gente tira, Fábio. A gente tira. Não, ótimo.